Será que investir em fundos de investimento é bom? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 critérios, 10 coisas aqui que você tem que entender para saber se aquele fundo de investimento é bom ou não. Então vamos direto ao ponto aqui, pessoal, para a gente entender se fundos de investimento aqui, eles são bons ou não. E já te respondendo isso aí, os fundos de investimento acabam sendo uma forma aqui da gente conseguir diversificar bem o nosso patrimônio, delegando para outra pessoa as decisões de investimento. Obviamente que a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, a gente tem que entender da mesma forma que a gente analisa os outros investimentos, se aquele tipo de fundo ele é bom ou não. E pessoal, até eu, há algum tempo atrás, eu achava que era algo ruim, né? Você delegar aquela escolha ali, mas a gente tem que pensar que existem pessoas do mercado que muitas vezes podem saber muito mais que a gente, que tem uma equipe toda em volta para selecionar algumas coisas. Então, ter alguns fundos de investimento pode até te ajudar a melhorar a sua rentabilidade em algumas partes específicas dos investimentos que você tem. Então, explicando rapidamente aqui o que é um fundo de investimento, né? Ele é como se fosse um condomínio onde várias pessoas colocam dinheiro lá dentro e esse dinheiro vai ser alocado por um gestor, né, que vai fazer toda a administração daquele fundo. Na verdade, a administração é feita realmente pelo administrador daquele fundo e também tem a figura ali do gestor, que é quem efetivamente escolhe ali como vão ser alocado aquele patrimônio todo do fundo, né, e o investimento de cada pessoa, que juntando vai dar um montante muito alto. Então o fundo de investimento acaba sendo legal para quem não quer ficar tão atento ali à escolha dos ativos especificamente. Mas cada tipo de fundo ele vai ter ali uma maneira de rentabilizar o dinheiro, né? A gente vai entender aqui nos passos aqui que eu vou mostrar aqui agora para você entender quais são os melhores fundos de investimento, quais são os critérios que você tem que ter para saber se aquele fundo é bom. E a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é a categoria daquele fundo de investimento. E ela tem que ser uma categoria adequada, né? A gente tem basicamente aqui 3 tipos de categoria principais aqui de fundo de investimento e você tem que entender qual é o seu objetivo. A primeira delas aqui são os fundos de renda fixa, né? Como o nome já fala, elas vão investir basicamente aqui em renda fixa. Tem algumas coisas um pouco diferentes para cada um deles, mas é basicamente o seu capital investido em renda fixa. Existe também os fundos de ações, também vão investir em ações, né? Então você delega para um gestor selecionar as melhores ações ali que vão compor essa carteira total aí desse condomínio. E os fundos multimercados, que tem ali uma parcela de renda fixa, uma parcela de renda variável, e o gestor do fundo também escolhe como vai ser essa alocação diferente. Os fundos de renda fixa têm pelo menos 80% do capital dele investido em títulos públicos, né, em títulos do governo aqui, que são bem seguros. E são mais aqui para perfis conservadores, né, de pessoas que querem mais segurança nos investimentos. Já os fundos multimercados que a gente conversou aqui, eles podem ter uma estratégia diferente dependendo de cada gestor, né? Então a gente pode ter renda fixa, pode ter ações, podem ter derivativos, né? E depende muito da estratégia daquele gestor, como ele vai levar aquele fundo para tentar ter uma rentabilidade acima da média. Os fundos de ações, eles têm que ter pelo menos 67% aqui dos recursos investidos em papéis da Bolsa de Valores. Então esse tipo de fundo aqui, eles são mais arriscados para um perfil mais arrojado e também vão buscar ter uma rentabilidade maior e por isso muitas vezes eles vão ter uma taxa de administração que a gente vai falar mais para frente, que é um dos critérios, pode ser um pouco maior. O segundo ponto aqui que você tem que entender é a análise da estratégia daquele gestor, né? Como eu falei, a gente vai ter um gestor lá que vai alocar todo o dinheiro daquele fundo em alguns determinados tipos de investimento. Então você tem que conhecer bem aquele gestor, aquela gestora ali, para você saber como vai ser alocado o capital, para você ter mais certeza se é aquilo que você quer também. Essa informação geralmente a gente encontra nos prospectos do fundo, que ficam nas descrições lá dos fundos. E basicamente a estratégia aqui, elas vão variar um pouco, mas elas podem ser de 2 tipos aqui. O fundo ali, a gestão ativa e a gestão passiva, né? A gestão ativa que é quando realmente o gestor vai estar ali em cima e vai fazer trocas pontuais, né? Melhorias também, para conseguir uma rentabilidade cada vez maior. E a passiva já é quando aquele investimento ele vai seguir um benchmark, né? Seguir um determinado índice, né? Que pode ser, por exemplo, o CDI. Então, aquele cara vai buscar ali só o CDI, né? Ele vai buscar ter o retorno do CDI ao longo do tempo. Pode ser também uma estratégia que voltada para seguir o IBOV, né? Então ele vai querer
ter a mesma rentabilidade que o Ibovespa teve naquele período. O terceiro ponto aqui é verificar o retorno histórico e a gestão daquele fundo. A gente sabe aqui que não existe essa garantia de retorno futuro, né? E se você teve um retorno lá no passado, não significa que você vai ter um retorno também no futuro, mas isso é bom de ser avaliado porque dificilmente algo que é ruim vai se tornar bom e também algo que é bom vai se tornar ruim. Claro, isso pode acontecer, mas é mais difícil. A tendência é que algo que já é bom permaneça sendo bom. Então você consegue essas informações dentro do prospecto do fundo também, pessoal. É só você entrar na sua corretora, encontrar aquele fundo de investimento lá e lá embaixo você vai ter o retorno histórico daquele fundo. Então você pode dar uma olhada lá e ver como tem sido o retorno daquele fundo ao longo do tempo. E ele tem que ser um retorno positivo. Se ele for que um fundo que, por exemplo, ele tem essa gestão ativa, ele tem que estar batendo o benchmark dele. O recomendado aqui é que esse fundo tenha uma rentabilidade boa, de acordo com o que você espera aí nos últimos 3 anos para ele ser considerado um fundo de investimento bom. Esse vídeo está te ajudando de alguma forma, você gosta aqui já do canal, então não deixa de se inscrever ali, também de deixar o seu like ali nesse vídeo, para ajudar o YouTube a mostrar esse tipo de conteúdo aqui para mais pessoas. O quarto ponto é analisar as taxas daquele fundo, né? Dependendo dos tipos de fundo de investimento que a gente conversou, a gente vai aceitar uma taxa que é justa ou não, né? Então você tem que sempre buscar uma taxa justa. Como tem todo um serviço aqui por trás, alguns fundos vão ter que cobrar aquela taxa de investimento. E isso é justo também, contanto que ele te entregue um retorno bom lá na frente também. Então não tem problema nenhum pagar uma taxa mais alta se aquele fundo te entrega uma rentabilidade muito boa e o trabalho está sendo muito bem feito, mas ela tem que ser justa também. Falando aqui dos fundos de renda fixa, a gente pode aceitar taxas lá zeradas ou até no máximo 0,2, né? Taxas muito altas não são legais aqui para os fundos de renda fixa, porque esse tipo de fundo acaba não tendo muita rentabilidade, né? Então, se você pagar muito caro aqui para investir em renda fixa, aquilo ali você já poderia fazer sozinho também sem pagar taxa nenhuma. Nos multimercados aqui e nos de ações, a gente pode achar taxas ali até 1,5%, até 2% ali, dependendo do fundo. Alguns tipos de fundo aqui também vão cobrar a taxa de performance, que ela costuma chegar até 20% se ele costuma bater algum benchmark, né? Que é ali bater o Ibovespa, por exemplo. Então, alguns fundos aqui mais arrojados, eles costumam cobrar essa taxa também, que pode chegar ali até 20%, que pode ser um valor justo também, dependendo da entrega que aquele fundo vai ter. O quinto ponto aqui é você ver qual é a aplicação mínima que você tem que fazer naquele fundo e qual é o valor mínimo de permanência também. Não adianta que você encontrar um fundo que é muito bom, mas que você dificilmente vai conseguir colocar ali valores que são ideais dependendo da sua realidade, né? Por exemplo, eu só consigo colocar R$100 por mês. Não adianta você escolher um fundo aqui que o mínimo dele é 500, porque raramente você vai conseguir fazer novos aportes ali e potencializar o tanto que você vai ganhar. Mas tem fundo aqui para todos os gostos, para todos os valores, né? Alguns cobram R$100, outros 1.000, e a gente tem vários, você tem que ver qual que é aquele fundo que você gostou. O sexto ponto é verificar aqui os prazos, né? E a famosa carência daquele fundo. O que é a carência aqui, pessoal? É um limite ali de tempo que você vai ter que deixar o investimento naquele fundo. Alguns fundos podem travar o seu dinheiro lá, então você tem que ficar esperto com isso caso você precise daquele dinheiro em um determinado espaço de tempo, né? Porque pode ser que aquele investimento vai ficar travado e você vai passar um certo problema aí por não conseguir resgatar quando você precisar. Então fique de olho nisso para você não ter nenhum problema quanto a esse resgate. O sétimo ponto é você ficar atento aqui às tributações desses fundos. De acordo com cada tipo aqui de fundo, ele vai ter uma tributação diferente, então vai ser a mesma para aquele tipo de fundo específico. Os fundos aqui de renda fixa, por exemplo, né, eles vão seguir geralmente a tabela aqui de renda fixa, que é essa que está aparecendo aqui em um dos lados. Ela começa com 22,5% e cai até 15%. Os fundos de ações, por exemplo, né, eles vão ter a tributação de 15%. Em qualquer tempo de aplicação aqui, né, é mais ou menos o que funciona quando você faz vendas de ações lá no mercado de ações, né, acima de 20 mil, então você vai pagar 15%, lembrando, pessoal, que é sempre acima do seu lucro, né, esses 15% aqui no caso, e mesmo o valor aqui do fundo de renda fixa são em cima do seu lucro e não do capital total. O oitavo ponto legal para você olhar aqui nos seus fundos de investimento é olhar os rankings dos melhores fundos de investimento. E aonde você encontra isso?
no site da Ambima, pessoal, que é esse que está aparecendo aqui na tela. Você consegue encontrar os rankings dos melhores fundos aqui. Não fique preso a eles aqui, tentando escolher os melhores ali, mas pode servir com um norte aqui para te ajudar a selecionar aqueles fundos que já têm uma performance boa ao longo do tempo e já estão nesse ranking aqui. Lembrando que é sempre bom você entrar a fundo dentro de cada um deles para você entender se aquilo vai ser bom ou não para você. O nono ponto aqui é não pegar aqui fundos de investimentos de banco, pessoal. Esses fundos de bancos aqui costumam ser os piores de todos e costumam não ter transparência também. Então, nas corretoras hoje em dia, a gente tem as melhores opções e lá você encontra tudo que você precisa para tomar a decisão e sem deixar os detalhes aqui, sem mostrar alguns detalhes. Então, dentro das corretoras, a gente tem os melhores fundos lá. Então, escolha aqui plataformas que são abertas e que vão te mostrar tudo que você precisa entender antes de investir. E o último tópico para você olhar, número 10 aqui, é realmente diversificar a sua carteira e não ficar concentrado em um fundo de investimento só. Obviamente você tem que ter vários ativos aí para montar uma carteira que seja boa no longo prazo. Então você pode ter também fundos de investimento, lembrando que não é uma recomendação aqui, mas você pode de uma maneira aqui diversificar tendo alguns ativos, né, lá na renda fixa, por exemplo, ter alguns fundos de investimento e outros ativos aí que vão compor a sua estratégia no longo prazo. Beleza? O que você achou desses 10 pontos aqui? Me conta aqui nos comentários também o que você faz para selecionar os seus fundos de investimento. Se você gosta também de fundos de investimento, manda aqui nos comentários que eu respondo todos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!